Olá, leitores e leitoras fiéis, eu sou Edilton Nunes e hoje é dia de falarmos sobre segredos e traumas em Jogo Perigoso. Parafraseando a minha amiga Ana Lu Tortella do Terror de Quinta, Hello people! Tudo bem com vocês, pessoas? Por aqui tudo tranquilo, tirando, é claro, o fato que eu passei 2 dias inteiros trabalhando no roteiro desse vídeo e que provavelmente vai dar uma trabalheira lascada para editar, mas vamos lá, né? Antes de irmos direto ao ponto, eu gostaria de pedir encarecidamente que se você gosta desse canal e quer apoiá-lo de alguma forma, já senta o dedo no like, compartilha este vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma das próximas atualizações. Agora, sem mais enrolação e sem mais conversa, vamos para o vídeo de hoje. Gerald's Game, ou Jogo Perigoso, como é conhecido no Brasil, foi o 31º livro publicado por Stephen King, sendo o seu 26º romance e o 21º livro publicado sob seu próprio nome. Foi lançado originalmente pela editora Viking em maio de 1992 e no Brasil pela primeira vez pela editora Objetiva em 1995. O livro narra a história de uma mulher chamada Jessie Burlingame, que é casada com um homem chamado Gerald. Aos poucos, na medida em que o King vai delineando os personagens, nós descobrimos que Gerald é um advogado de sucesso com um temperamento um pouco agressivo, que sente prazer em dominar a esposa e que já havia feito alguns jogos sexuais anteriormente, jogos que envolviam, por exemplo, prendê-la à cama com algemas. Jessie, por sua vez, é o tipo de esposa submissa, que ingressou em um casamento infeliz, principalmente pela segurança financeira que o marido proporcionava a ela. Para tentar melhorar a relação do casal, eles decidem passar um final de semana em uma cabana isolada no oeste do Maine, às margens de um lago. Lá chegando, Gerald decide então começar novamente com seus jogos e prende Jessie em uma cama com algemas. Inicialmente ela entra no jogo, mas aos poucos aquilo começa meio que incomodar ela, até que ela decide pedir pro Gerald parar. Ele então ignora os apelos dela e insiste, até que em um determinado momento ela o chuta no estômago e na virilha. Nessa hora ele então cai de mau jeito, tem um ataque cardíaco e acaba morrendo. Jessie então se vê presa e sozinha, incapaz de pedir ajuda e à mercê dos perigos que virão com a chegada da noite. Jogo Perigoso é um dos livros menos conhecidos e mais subestimados de Stephen King. Mas não se engane com a premissa simples, porque por trás dela há toda uma simbologia que remete a questões relacionadas principalmente aos traumas e que questiona fortemente o machismo estrutural presente ainda em nossa sociedade. Além disso, é um livro que fala essencialmente sobre prisão, mas não apenas a prisão física. A prisão física, na verdade, funciona nele como uma espécie de exteriorização, praticamente um resultado da prisão psicológica pela qual a personagem tem passado durante toda a sua vida. A prisão de Jessie começou mais especificamente no dia 20 de julho de 1963, quando ela foi molestada pelo seu próprio pai enquanto assistia um eclipse solar. Acontece que, como ocorre com a maioria dos casos traumáticos, Jessie escondeu esse fato de outras pessoas e dela mesma durante os mais de 30 anos que ela viveu, por vezes culpando até ela mesma, né? Já que na visão que ela tinha quando criança da figura paterna, o pai era um homem protetor que jamais faria mal a ela. Isso fez com que ela interiorizasse a ideia de que se havia algo errado nesse processo, era com ela e não com o pai dela. Com o tempo ela acabou se fechando cada vez mais para as lembranças do que havia acontecido, mas em um ou outro momento sempre apareceu indícios, recordações que ela ou não conseguia associar ao fato ou que ignorava, em uma espécie de tentativa de autopreservação dela. E essa estratégia de autopreservação, ela até que funcionou relativamente bem, até o dia em que ela se viu presa em uma cama com o marido morto ao seu lado e sem poder fazer nada. Esse foi o gatilho que faltava para que as lembranças reaparecessem e para que ela passasse não apenas a se lembrar, mas também a questionar os acontecimentos fatídicos daquele dia do eclipse. E aí entra o papel de personagens que não são muito bem definidos na história, mas que são de fundamental importância para que nós possamos compreender como se deu todo esse processo de aceitação, de negação e principalmente de enfrentamento dos traumas que são as vozes na cabeça da Jessie. Durante todo o tempo que ela permaneceu presa à cama, ela ouvia várias vozes que ora davam conselhos, que às vezes ajudavam ou às vezes até mesmo faziam com que ela tentasse desistir. Essas vozes, elas parecem representar diferentes partes da personalidade da própria Jessie e são elas que ajudam inclusive ela a rememorar o trauma de infância e direta ou indiretamente
certamente a levou até ali. Como leitor, eu gostei muito desse artifício, porque ele ajudou a compreender o nível de complexidade do trauma dela e ainda me lembrou muito outro livro do King, que é A Torre Negra, mais especificamente o volume 6, A Canção de Susana. Nesse livro existe toda uma relação que é muito interessante e que, embora fale sobre outra personalidade, também brinca um pouco com essa questão das vozes aí na cabeça dela. Então eu recomendo muito que vocês leiam a série A Torre Negra, porque ó, é show de bola. Bom, com o tempo nós descobrimos, como eu disse anteriormente, que Jessie, na verdade, sempre esteve presa, e não presa apenas ao trauma em si, mas ao machismo que causou ele e que a perseguiu, e que aparece até mesmo na hora que ela recorre àquelas vozes que eu falei ali atrás. Uma dessas vozes, que ela chama de a esposa perfeita, é justamente a voz de uma mulher mais submissa, e quando se vê acuada pelo marido, mesmo que ela não concorde, ela solta um deixa pra lá, deixa ele fazer o que ele quiser com você, não vai doer e vai passar rápido. Uma voz cujo o discurso ele se resume basicamente a aceite a sua condição de submissão, porque esse é o nosso papel na sociedade. Outro elemento simbólico e extremamente importante para que nós possamos compreender um pouco sobre como os traumas agiram na cabeça de Jessie é o eclipse. A chegada física da escuridão pontuou essa parte da vida dela de maneira tão significativa que, com a chegada da noite e com ela se vendo presa à cama, ela passa a enxergar na escuridão perigos que ela realmente não sabia se estavam lá ou se eram ou não reais. Isso nos leva a crer que, inconscientemente, ela tinha medo de reviver o eclipse e de acordar definitivamente do trauma. E aí nós voltamos ao principal catalisador desses traumas, que é o machismo. A concepção machista de dominação foi que colocou Jessie nas duas prisões, e só quando ela decide não apenas aceitar, mas encarar os fatos e enfrentar as lembranças, é que ela consegue as ferramentas necessárias para tentar não só sair da terrível situação física da qual ela se encontrava, mas também da situação psicológica da qual ela fora vítima há pelo menos mais de 30 anos. Mas aqui eu queria deixar uma observação muito importante. Com isso, eu não quero dizer que passar pelas situações que ela passou fortaleceram a personagem. Nós não podemos recorrer a esse tipo de análise superficial. Traumas não nos fortalecem, eles nos traumatizam. E romanceá-los é infelizmente um erro muito comum nesse tipo de abordagem, o que por si só já é um reflexo do nosso machismo estrutural, mas que felizmente o King, ao meu ver, não cometeu aqui. Foi o instinto de sobrevivência de Jessie, em consonância com a sua personalidade, que ajudou ela nesse processo de tomada de consciência. E ao meu ver, a história do Jogo Perigoso é justamente sobre isso, sobre a incrível capacidade feminina de resiliência, e sobre não apenas como a personagem deveria aprender a sobreviver, mas como ela deveria aprender a viver, desfazendo-se das amarras sociais que prendem ela. Porém, entretanto, contudo, todavia, existem dois problemas que me incomodam muito no livro. O primeiro deles está relacionado à construção da personagem Jessie. A personagem, ela recai num erro que, ao meu ver, é compreensível, mas que aparece mais como uma falha na construção do caráter dela do que como fruto de um aprendizado natural, que é o ódio que ela aprende a nutrir pelos homens. Não é que nós sejamos ou não necessariamente ruins. Particularmente, eu acredito que em um determinado nível nós somos sim todos ruins, principalmente por sermos fruto e por alimentarmos uma estrutura de sociedade essencialmente machista. O próprio King levanta isso muito bem diversas vezes no livro, quando ele fala indiretamente dos problemas da sociedade patriarcal na qual a Jessie cresceu. Mas ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele se esquece de tecer uma crítica ou uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre o assunto. Quando a Jessie projeta o ódio dela dessa forma, ela se deixa definir pelas coisas que aconteceram com ela. E isso, no contexto da narrativa, não é algo muito lógico. É como se ela não tivesse aprendido absolutamente nada com os enfrentamentos dos traumas dela. Então o problema não está na generalização de que todo homem é ruim, mas sim na falta de empenho do King em analisar o problema sob uma ótica que fosse mais coerente, principalmente para a personagem Jessie. O outro problema está relacionado à construção do enredo, ou mais especificamente aos elementos da sua conclusão. Diferente da maioria dos livros do King, onde o sobrenatural aparece em primeiro plano, mais como um subterfúgio que é usado para explorar temas mais complexos, em Jogo Perigoso nós vemos um esforço visível por parte dele de abordar questões mais reais. Acontece que, embora
o King ainda derrape em um ou outro momento do livro no sobrenatural, a necessidade por manter a história crível e fiel aos seus preceitos mais realistas foi o que, na minha opinião, talvez estragou um pouquinho do passeio, principalmente quando ele entrega de bandeja todas as respostas para as perguntas que até então existiam só na cabeça da personagem. Os últimos trechos do livro são literalmente reservados para uma explicação minuciosa desses detalhes, jogando por água abaixo toda aquela construção do terror subentendido, do horror sutil que foi sendo trabalhada ao longo do livro. Boa parte da graça do livro estava justamente nessa percepção distorcida e obscura de mundo que a Jessie tinha e que ela alimentava enquanto ela estava presa, que misturava vozes com lembranças, fatos e até mesmo supostas alucinações. Me pareceu aí que o King, ou o editor dele, não sei, talvez sentiu a necessidade de explicar algo que não precisava necessariamente ser explicado, que seria bem mais interessante se permanecesse subentendido ou sujeito até mesmo à interpretação particular de cada leitor. Assim como a maioria dos livros de Stephen King, Jogo Perigoso também está inserido no chamado multiverso e, é claro, possui diversas conexões com suas obras. A principal delas é, sem dúvida, com o livro Dolores Claiborne, ou como é mais conhecido no Brasil, Eclipse Total. Eu não vou entrar em detalhes sobre como acontece essa conexão para não soltar mais spoilers aqui para vocês, mas o que nós devemos saber é que King concebeu esses dois livros inicialmente para serem parte de uma única obra, chamada In the Path of the Eclipse, ou algo como No Caminho do Eclipse, em tradução livre. Foi só depois que ele decidiu lançar os livros separadamente e por isso a conexão entre eles é um pouco mais aprofundada, embora não seja nada que entregue partes importantes do enredo ou que estrague a história. Em um determinado trecho do livro, os personagens mencionam o lago Darkscore. Nós conhecemos muito bem esse lago de outro romance de Stephen King chamado Saco de Ossos, que é onde se passa a história. Também há citações à cidade de Castle Rock, bem como aos personagens Norris Ridgwick e Alan Pangborn, que aparecem ou são mencionados em outras obras do King, mas principalmente nos livros A Metade Sombria e Trocas Macabras. Em Jogo Perigoso, eles são os policiais responsáveis pela busca e captura de um perigoso sociopata. Em outro trecho do livro, Jessie telefona para uma associação de psicanalistas para conversar com uma antiga amiga, só que ela acaba descobrindo que essa antiga amiga faleceu. A telefonista pergunta então se ela quer marcar o horário com uma profissional chamada Lauren Stevenson. Essa mesma personagem aparece no conto Os Langoliers, do livro Depois da Meia-Noite, que é uma excelente novela e que deu origem à minissérie Fenda no Tempo. Agora, voltando aos personagens Norris e Pangborn, em um determinado momento do livro, eles encontram, enquanto eles estão na caçada pelo sociopata, uma prova dos crimes que ele haveria cometido. Essa prova eles nomeiam como prova 217. 217 também é o número de um famoso quarto no famoso hotel mal-assombrado do livro O Iluminado. Jogo Perigoso foi adaptado em 2017 para o serviço de streaming Netflix pelas mãos do diretor Mike Flanagan. De maneira bastante sucinta, o filme é uma adaptação bem fiel, que peca um pouco, talvez, na ênfase dada ao modo como os traumas da personagem moldaram sua personalidade e levaram ela até aquela situação, mas que acerta muito, principalmente na escolha do elenco, com Carla Gugino e Bruce Greenwood, simplesmente excepcionais nos papéis de Jessie e Gerald Butler. E este foi o vídeo de hoje, leitores e leitoras fiéis, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de deixarem aqui nos comentários as opiniões de vocês. Vocês concordam, discordam nos meus comentários, enxergaram algo mais no livro que não foi comentado nessa resenha, enfim, vamos falar um pouquinho mais sobre essa obra tão subestimada, mas tão divertida do nosso querido autor. E lembrando que se vocês quiserem conferir outras resenhas, dicas de livros, curiosidades ou simplesmente quiserem saber um pouco mais sobre a vida e obra de Stephen King, eu recomendo fortemente o nosso site, stephenking.com.br. Já são quase 10 anos de conteúdo aí compilado para vocês e o site é constantemente atualizado com as notícias e principais novidades relacionadas ao universo de Stephen King. Nós também estamos no Twitter, pelo link twitter.com/StephenKingBR e também no Instagram, pelo link instagram.com/StephenKingBR. No mais, eu gostaria de desejar a todos longos dias e belas noites.